Pai que está em nós, como uma referência ao Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, mas trazendo essa reflexão para nós hoje, que assim como Deus está nos céus, o Pai Nosso que está nos céus, Ele também está em nós. E hoje é esse o nosso convite, da gente perceber como está a minha relação com Deus, como está a minha relação com esse Deus dentro de mim, com esse Deus interno, como está a minha intimidade com Deus. E aí, na doutrina espírita, nós temos uma compreensão de Deus, temos várias referências sobre a divindade, que nos levam a pensar em Deus não como algo que está separado de nós, como algo que está no alto, como algo que está longe de mim, mas como algo que está dentro, como algo que nos envolve a todo tempo. Então aqui, onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, o universo está envolvido, está imerso nesse fluido de mim. A presença de Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Então, o convite para nós hoje é a gente buscar no Pai Nosso e na nossa oração esse lugar de intimidade com Deus. Às vezes nós oramos, mas a nossa oração talvez esteja fria, esteja sem fervor, sem calor, sem devoção, e que faz às vezes a gente pronunciar até o Pai Nosso ou alguma oração que nós acreditamos de uma forma mecânica. E o convite aqui é a gente pensar como que está o meu diálogo com Deus, quando eu estou vivendo algo, quando eu estou passando por algo na minha vida, quando eu venho na casa espírita buscar uma ajuda, um auxílio para algo que eu estou passando, vivendo, buscar me harmonizar de algo, buscar a cura para alguma doença, buscar a melhora para algum estado emocional, o que seja que a gente venha buscar aqui, ou que a gente peça nas nossas orações, eu quero que cada um se pergunte, não é algo para a gente responder aqui, mas para a gente se perguntar, quão próxima ou distante está a minha relação com Deus? Eu me relaciono como algo, como esse Senhor, como esse algo que está fora de mim, distante, ou eu consigo sentir perto, junto? E aí, a nossa formação cristã, a nossa formação, muitas vezes em outras igrejas, em outras vertentes, nos levaram a compreender Deus como esse alguém severo, punitivo, que nos coloca medo, que nos deixa, de alguma forma, nos sentir distanciados e não sentir que é alguém que eu posso dialogar com intimidade, como eu dialogaria com o Pai. Mas Jesus, quando Ele ensina a nós a chamarmos Deus de Pai, Ele está trazendo justamente esse lugar de proximidade. Não só de chamar Deus de Senhor, mas de chamar Deus de Pai. Pai é uma referência de alguém que está próximo, de alguém que cuida. Será que eu estou sentindo, quando eu vivencio algo, quando eu passo por algo difícil, que eu estou desamparado ou que tem um pai que zela por mim? Que tem alguém que cuida de mim? Porque essa é a verdade. Mas nós nem sempre sentimos assim. Nós nem sempre sentimos Deus dentro e nem sempre temos essa percepção de aconteça o que acontecer, passe o que passe, tem algo, alguém, tem uma força maior que toma conta de mim a todo tempo. Então, essa é a compreensão que o Espiritismo nos traz quando os Espíritos vão nos esclarecer sobre Deus, não como uma pessoa, não como algo que está fora, não como alguém que eu tenho que me referir de uma forma como se eu tenho que pedir para Ele saber das coisas, aí Ele vai me dar o que eu pedi, e fica essa relação de como se fosse um delivery, né? Que eu peço e recebo aquilo que eu falei para aquela pessoa, porque ele entendeu, e não é bem assim. A relação com o divino é tão próxima na sua profundidade, na sua realidade, que na verdade, se você tem essa conexão com o divino, nem é necessário pedir, porque Deus conhece as nossas necessidades. Então, se a gente vai aprofundando nisso, vai lembrando, e aqui eu trouxe algumas referências espíritas para
fundamentar essa ideia de a divindade dentro de nós. Nós entendemos que passemos o que passemos, aconteça o que acontecer conosco, aquilo que a nossa alma precisa para evoluir, para crescer, a superação, a força, qualquer que seja a sua necessidade, ela vai estar atendida, vai chegar para você o que você precisa, porque a divindade dentro de você conhece as suas necessidades e também tem os meios de fazer que elas sejam atendidas. Então, isso que eu estou dizendo nos leva para um lugar não de distanciamento e de medo, relacionando com alguém como se fosse uma autoridade superior, mas alguém que é íntimo e próximo. E aí eu quero trazer alguns pensamentos, e o primeiro deles é Emmanuel. Eu coloquei eles aqui no quadro para nos ajudar a acompanhar a nossa reflexão. Primeiro a gente vai começar com Emmanuel, que é a citação dele em Fonte Viva. Nessa lição aqui, Emmanuel diz assim, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Vamos conversar sobre isso aqui um pouquinho. Primeiro ele falou de gene. Gene é uma coisa que a gente tem dos nossos pais, né? É a nossa herança daquilo que a gente recebe dos nossos pais. A nossa semelhança, as nossas características que tem a ver com fazer parte daquela família, de ser filho daquele pai, daquela mãe. Então ele está trazendo o gene como uma comparação. Assim como você tem o gene do seu pai e da sua mãe, nós temos o gene da divindade. Tem uma partezinha dentro de cada um, é como se fosse um gene que nos faz ter essa presença divina por dentro. Então é o que ele completa. Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Ou seja, tem algo dele que está dentro da gente, mas de alguma forma nós também estamos mergulhados nele. A gente está envolvido na presença dele onde quer que nós estejamos. É a ideia que eu estava desenvolvendo logo antes. Tudo bem. Junto com Emmanuel, nós temos Jesus, que falou isso há muito antes, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Está aqui em Lucas, capítulo 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Quando Jesus falava e ensinava e falava sobre o reino de Deus, para a compreensão daquela época, e talvez para muitos de nós ainda hoje, tem uma ideia de que o reino de Deus é um lugar que eu vou, depois que eu desencarnar, é um lugar onde vai haver felicidade, onde vai haver harmonia e paz. E quando ele diz que o reino de Deus é dentro, ele está dizendo assim, já é agora. Já tem algo disso dentro de você. Se você buscar mergulhar, você vai encontrar esse lugar de paz, esse lugar de salvação, esse lugar de amor, de plenitude dentro. A questão é que o reino de Deus, ele pode ser aqui. Ainda não é, pelo nosso estágio evolutivo. Mas pode ser, pode vir a ser, se a gente traz isso para fora. Então é uma outra ideia para dizer a mesma coisa, que tem algo dentro de mim que é divino, dito por Jesus. E Emmanuel vem junto confirmando essa ideia. Tem em você o genezinho de Deus. Tá. Aí tem uma outra ideia do Livro dos Espíritos, que foi o que eu coloquei aqui, das leis divinas. O Kardec pergunta aos espíritos assim, onde que está a lei de Deus? Onde que está escrita a lei de Deus? E aí, às vezes a gente tem costume por outras religiões, por outras crenças, onde que está a palavra de Deus? Muitos podem responder, na Bíblia é a palavra de Deus. É no Evangelho, é no livro sagrado. Se for uma pessoa de outra religião, muçulmana, judia, ela vai falar o livro sagrado da religião dela. A palavra de Deus, a lei de Deus está lá. E aí ele faz essa pergunta para os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E aí eles respondem na nossa consciência. Eles não falaram nenhum livro. E aí mais adiante, Leon Denis, que foi um continuador de Kardec, ele vai falar para nós da importância de nós lermos o livro da nossa alma. Que é uma palavra diferente para falar desse livro, dessa lei divina que está na nossa consciência. Leon Denis diz assim, o problema do ser e do destino. O mais belo livro está em nós mesmos. Nele o infinito se revela. Feliz é aquele que nele pode ver. Então
Então, ele está confirmando o ensinamento dos Espíritos, dizendo assim: pensa que o seu Espírito é um livro que você precisa decifrar, que você precisa ler. Lá tem essa revelação divina. Lá você tem acesso, porque as leis divinas estão na nossa consciência. Se a gente mergulhar na nossa consciência, a gente vai compreendê-las melhor. A gente vai entender a mensagem divina, a palavra de Deus, que não está escrita em nenhum outro lugar a não ser em nós mesmos. Eu estou desmerecendo os livros sagrados? Não. Os livros sagrados são importantes. Ali tem revelações importantes que nos ajudam a compreender a lei divina. Mas, sobretudo, você precisa se ler. Você precisa aprender a ir para dentro e se escutar. Onde Deus fala com você. Nenhum outro lugar, nenhum outro templo, nenhuma outra igreja, nenhum centro espírita vai te dar esse contato com Deus se você não aprender a buscá-lo. Aqui pode ser um lugar desse contato? Sim, pode. Aqui é mais tranquilo, aqui tem uma energia, tem uma preparação nesse ambiente, ajuda você a fazer esse contato. Mas se você não aprende a fazer isso na sua intimidade, você pode ir para qualquer igreja, você pode ir para qualquer centro, você pode tomar passe, você pode ler 1000 livros, que isso fica esvaziado, isso fica vazio de sentido. Porque o sentido está em você compreender como que pode ser a sua relação íntima com Deus. E aí, quanto mais íntimo você for de Deus, mais essas leis divinas que estão na nossa consciência, a gente vai compreendendo elas. A gente não compreende, elas estão na nossa consciência. E a gente fala assim: ah, que legal, está na minha consciência. É legal, mas não é tão legal assim não. É legal no sentido, nossa, que bonito, Deus colocou dentro de mim o gene dele e tal. Ok. Mas isso também nos dá uma responsabilidade. Tem uma partezinha de Deus em você. O que Ele quer fazer através de você? Tem as leis divinas na sua consciência. Tá, quão de acordo com as leis divinas que estão na nossa consciência a gente age? Pensando no tanto de dor e de sofrimento que tem aqui na Terra, e o sofrimento vem para nos voltar para o trilho, nós não agimos tão de acordo com as leis divinas. Senão a gente não teria dor e sofrimento aqui. Se a gente agisse totalmente em sintonia, a gente já seria espírito puro, a gente não estaria aqui na Terra ou num planeta como esse, a gente estaria vivendo outras coisas e estaria servindo 24 horas, que é isso que os espíritos puros fazem. Então, se nós estamos aqui, é porque a gente não age de acordo com as leis divinas da nossa consciência. E a gente não age porque a gente não entende elas ainda. Elas estão em nós, como uma sementinha, como um gene para ser expresso. Mas a gente não compreende elas ainda na totalidade. A gente vai compreendendo. E é isso que os Espíritos explicam para Kardec. À medida que a gente evolui, à medida que a gente cresce, a gente vai tendo entendimento da verdade. É assim que eles descrevem. Os Espíritos vão se aproximando de Deus, ou vão ficando mais próximos de Deus à medida que eles entendem a verdade, ou que entendem as leis divinas que estão na consciência. Então, é um conforto e, ao mesmo tempo, é um convite para mãos à obra. É um conforto que nos ajuda de pensar: Deus está perto, está aqui, Ele sabe tudo que eu preciso, está próximo. E, ao mesmo tempo, é assim: tá, Ele está aí dentro de você, o que você está fazendo disso? Então, entender isso, entender essa responsabilidade de Deus estar dentro de nós, implica a gente fazer algumas reflexões. Primeiro que as leis divinas, a forma que os Espíritos descrevem elas no livro dos Espíritos é assim, que são regras para nos ajudar a bem proceder. São regras. Muitas vezes nós não seguimos a regra, porque nós não compreendemos essas regras na profundidade ainda. Uma regra, ela vai me mostrar assim, o que eu devo e o que eu não devo. Uma lei, né? Pensando nas leis humanas agora, tá? Não nas leis divinas, as leis humanas temporárias. Ela me diz assim: até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode. A gente falou agora mesmo da máscara, né? Assim, então, a partir de semana que vem vai precisar, tem essa determinação. E aí, o processo de entender a lei, de obedecer à lei, de seguir a regra ou de ir contra a regra, faz com que a gente vá precisando mais ou menos de sofrimento e que a gente também amadureça, evolua e compreenda melhor a vida. Quanto mais distantes de nós mesmos nós estivermos, mais a gente vai precisar
de dores, de perdas, de sofrimentos, de desastres, para que a gente fala, opa, pera lá, deixa eu despertar aqui e olha o jeito que eu estou vivendo, esse jeito aqui não está certo. Porque tem algo em nós que sinaliza, mas a gente não escuta. Tem algo em nós que nos dá um sinalzinho de alarme, assim, tipo, aqui não está bom, tá? Isso aqui que você está fazendo não é assim. Tem algo em nós que sente. Se a gente fica em contato com o nosso interno, o nosso Deus interno, o nosso eu mais profundo, o nome que a gente quiser dar para isso, ele nos sinaliza. Não está legal aqui, isso aqui não é saudável, isso aqui não vai fazer bem. Nós temos essa noção de limite, mas nem sempre a gente escuta. É uma voz que está falando na nossa consciência, mas nem sempre a gente dá ouvido a ela. Então, para dar ouvido a essa voz que está na nossa consciência, ou para dar ouvido a esse Deus interno, nós vamos precisar nos fazer algumas perguntas, que são perguntas de autoconhecimento. As perguntas ou as reflexões são: nem tudo que eu posso fazer eu devo. É aquele ensinamento de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então tem coisas que nos é permitido, que nós podemos, mas que não convém. Da mesma forma, nem tudo que eu devo eu posso ainda. É o contrário. Às vezes nós já achamos, eu devo ser assim, eu tenho que ser dessa forma. Eu idealizo, porque eu já entendi, eu já estudei, eu já li o livro sagrado, o livro dos Espíritos, as obras, eu entendo, eu deveria ser assim. Mas às vezes nós não temos condições de ser aquilo tudo ainda. Então essa maturidade, que é de compreender as leis divinas, vão nos fazendo nos colocar no nosso lugar de assim, tá, eu devo isso. Devo fazer assim, devo agir assim, mas o que eu dou conta? O que é possível para mim, na minha estatura, no meu tamanho espiritual? E da mesma forma também, o que eu posso, mas não devo? Então são perguntas ou reflexões que nós precisamos começar a fazer diante das nossas escolhas, diante da nossa vida. Isso aqui eu devo ou não devo? E aí ninguém vai te dar essa resposta. Às vezes um livro, ou às vezes uma palestra, ou às vezes alguma coisa que você escuta de fora, pode te dar um sinal, uma orientação. Mas a resposta, de fato, para isso, ela vem de dentro. Ela vem de escutar na própria alma, de escutar o próprio coração. E aí, se a gente se habitua a fazer isso, a olhar, voltar para dentro, falar, tá, isso aqui eu devo ou não devo? Às vezes vem um sinal, vem uma resposta, vem uma inspiração, vem uma orientação. E aí um livro chega para você, alguém te fala algo, alguém te dá um toque. A vida dá um jeito de chegar aquela mensagem, aquela orientação, se a gente não consegue ouvir ela no nosso íntimo. Mas se a gente está disposto a ouvir, se a gente está disposto a prestar atenção, tudo que chega para nós pode nos trazer alguma mensagem e nos ajudar a compreender melhor as coisas. Então, além disso que eu devo e não devo, tem uma outra questão que é você pensar nas suas possibilidades. Isso que eu estou querendo está além ou está aquém das minhas possibilidades? Será que eu dou conta disso tudo já? Isso que eu estou me propondo, será que é possível para mim? E isso que eu estou querendo fazer da minha vida, isso que eu estou querendo agora, pode ser para pequenas coisas ou para grandes coisas. Me atrasa ou me faz avançar? São perguntas que nos nossos processos de decisão, às vezes num dia a gente toma várias decisões, né? A gente faz várias escolhas de coisinhas pequenas ou de coisas grandes. Isso vai nos ajudar a fazer escolhas mais saudáveis, mais sintonizadas com o Deus dentro de nós. Mas a gente precisa se habituar a visitar esse Deus. Então vai no seu templo, na sua igreja, que não é nenhum lugar fora, é dentro. Habitue-se a ter um momento na sua vida que você para, lê, fica um pouco em silêncio, faz uma prece, conversa. E aí você pode dialogar com Deus sobre algo que está te acontecendo. Pai, o que o Senhor me orienta a fazer? Me dá uma luz, uma inspiração aqui. O que eu preciso fazer aqui? O que queres de mim? O que queres que eu faça? São palavras do Evangelho. Senhor, o que queres que eu faça? Isso, se a gente se habitua a fazer, se a gente habitua a fazer silêncio
para escutar, a gente vai entender que Deus não é uma presença longe, que tem algo que vai falar dentro de nós. Trazendo todo esse fundamento que a gente falou aqui antes, na nossa consciência nós temos acesso a esse livro sagrado, a essa lei divina. Na nossa consciência a gente tem acesso a esse templo. Então vá para o seu centro espírita interno. Vá para a sua igreja interna, para o seu templo aí onde você conversa com Deus. Venha aqui no físico também. Mas habitue-se aí várias vezes, porque se a gente não habitua a fazer isso, a gente fica dependente de que alguém nos diga como viver, como fazer as coisas, que alguém nos dê as respostas, que alguém nos diga como ser e fazer. E a gente precisa amadurecer no caminho espiritual. Essa ideia é para nos ajudar nesse processo de agora eu já posso começar a caminhar com as minhas pernas. E eu construir a minha relação com Deus. E aí entre você e Deus, ou entre você e a sua consciência, você vai se entendendo. E aos poucos, a gente vai compreendendo, devagarinho a gente vai compreendendo essas leis. Aí a nossa ação fica diferente. Aí quando a gente vai falar algo, aí tem algo que nos freia. Aí quando vai fazer algo, aí eu penso, mas eu não devo falar assim. Isso aqui não vai me fazer avançar, isso aqui vai me machucar, isso aqui vai fazer mal. E o que nos dá essa regra, essa medida, não é um livro sagrado que fala, não matarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, não roubará. Essas leis, elas foram trazidas dessa forma concreta para nós dentro de um estágio evolutivo. O estágio evolutivo da humanidade agora, tendo recebido essas várias revelações, é de que a gente possa acessar isso por dentro. Não disse Jesus, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a verdadeira conexão com Deus, ela não se dá num lugar. Ela se dá no templo interno. Ela se dá em espírito e em verdade. E é você com a sua verdade, com a sua conexão, com a sua ligação com Deus. Não importa o que você tenha feito, não importa os seus pecados, seus erros, suas imperfeições, suas vidas passadas. Isso não nos rouba a ligação com Deus. Pode dificultar. Às vezes, dependendo do jeito que a gente age, vive, do jeito que está a nossa vibração, a nossa energia, fica mais difícil fazer essa conexão. Mas não impede. A conexão de ninguém com o divino é rompida. Passe o que passe, aconteça o que acontecer. Deus não se afasta de ninguém. Não tem como, a gente está mergulhado nele. Então, pensando assim, quando a gente começar a olhar para a nossa vida, para os nossos sofrimentos, para as nossas escolhas, o nosso jeito de relacionar com a vida fica diferente. Por que fica diferente? Primeiro, porque eu não sou o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, não sou eu. E muitos dos nossos males vêm, às vezes, por a gente se considerar o centro de tudo. Não deveria agir, ter feito assim comigo. Como ousa essa pessoa agir dessa forma, ter feito isso com a minha pessoa? Às vezes é porque eu me coloco assim como alguém muito importante que as outras pessoas têm que servir ou fazer o que eu quero. E aí, não é você nem eu que estamos no centro, é Deus que está no centro. Quando nós colocamos Deus no centro, a gente vira um cisco no meio do todo, uma pequenina parte dessa vida. E isso vai nos fazer relacionar com as coisas e com a vida de um jeito muito diferente. Talvez mais humilde, talvez de não se achar tão importante, de não se achar demais, de não achar que tem razão sempre, ou que está certo em todas as circunstâncias, ou que a vida tem que me dar o que eu estou pedindo na minha oração. Aí talvez a gente possa olhar para Deus como Pai, se permitir ser cuidado para Ele, com Ele, por Ele, e dizer, seja feita a tua vontade. Só fala, seja feita a tua vontade, quem se considera pequeno. Porque se eu me considero grande, eu vou querer que Deus faça a minha.
Falar assim, Senhor, eu sei o que é melhor para mim, faça o que eu te digo, que vai ser ótimo. E não é bem assim. Não é assim que acontece a dinâmica da vida. A gente obedece uma vontade maior, querendo ou não. A gente obedece um código divino de leis maiores, querendo ou não, conscientes ou não. Então, quando a gente se coloca nesse lugar menor, mas é também um lugar de ligação com algo maior, talvez a nosso jeito de ver as coisas, a nossa postura frente às situações, fique diferente. Aí a gente fica menos arrogante, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, um pouquinho, mas fica um pouco menos. Aí dá mais vontade de amar, aí dá mais vontade de ser caridoso, aí dá mais vontade de fazer alguma coisa pelo outro, dá mais vontade de mudar um comportamento que te prejudica, mudar de atitude, mudar de vida. Aí pode ser que venha essa vontade, mas não é porque alguém te disse para ser, para mudar. Veio a vontade, porque você se conectou com Deus interno, e o Deus interno fala essas coisas para nós, orienta dessa forma para nós. Então, que nós possamos nos lembrar dessa fala de Emmanuel, e eu vou fechar com ela, que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Se Ele está e nós estamos nele, nós precisamos criar condições dentro de nós de sentir, de perceber, de dialogar, de conversar com essa divindade dentro de nós. Isso vai nos levar para a vida, para as nossas provações, para os nossos desafios, com uma outra força. Não, se você cultivar isso diariamente, não tem como se sentir sozinho e desamparado. Porque não está longe. Aconteceu algo comigo, ele já sabe. Ele já está perto. Então, isso nos dá uma confiança na vida, confiança de que pode estar tudo ruim agora, tudo vai ficar bem. Está tudo certo. Não tem nada, não tem ninguém aqui jogado. Isso vai nos dar uma esperança, confiança, talvez o que a gente chama de fé, que nos coloca para relacionar com a vida e com o outro de um outro lugar. Então, aprenda a ler o livro divino dentro de você, aprenda a decifrar essa palavra de Deus que está dentro do seu coração. E para fazer isso, precisa reservar um tempo para a oração, para o silêncio, para ficar consigo, para se conhecer. Aí esse Deus interno vai ficar mais claro para você. Isso que talvez possa ser uma ideia assim muito abstrata, assim, o que é isso do Deus dentro de mim? Isso com a prática, com a vivência, pode ficar mais possível de ser acessado. E aí a gente deixa de sentir ele longe e passa a sentir dentro. E aí a gente se sente mais amparado e mais forte para viver. Então, que Jesus os abençoe sempre. Grato pela atenção, pela escuta de vocês.